E a Erika Hilton vem como autora dessa PEC do fim da escala 6 por um. Você é favorável ao fim da escala 6 por um? Qual que é a sua opinião, hein? Ou você acha que isso vai quebrar a economia e acabar sendo ruim para o pobre? Porque é uma grande questão isso aí, né? Vamos ver aí o que está acontecendo aí para a gente poder trazer depois uma opinião sobre essa questão aí. Esse é o perfil dessa filha da que defende o Lula e o PT. Podem deixar um recadinho pra ela no Twitter. Depois de tudo isso, ainda tem defensor do Lula e do PT. Capitaneados por imbecis da classe artística que acham que o PT tirou o país da miséria e tá tudo lindo. Como esse sujeito que é politicamente um imbecil, que é o senhor Chico Buarque. Então fica aqui o meu recado pra Sinara Menezes e pra qualquer pessoa que defenda o PT. Você é burra! Burra! Que prendam o Lula, que prendam, deem impeachment na Dilma e que o próximo também chegue com trincado de medo. Vai tomar no seu seu idiota! E a todos vocês que ainda acreditam no PT, que ainda postam mensagens de que é uma invenção da mídia, a crise não existe, isso é tudo mídia golpista. Vai se burro! Você é burro! Ou é burro ou é corrupto! Tá recebendo dinheiro pra fazer isso! Fuck you, Elon Musk. Eu não tenho medo de você. É um desastre, eu não vejo ninguém dando apoio a esse tipo de comportamento. Está completamente fora do que seria a competência dela, está dando luz extraordinária numa pessoa ordinária, e é isso que temos. É uma tragédia que isso está no nosso governo. Quanto mais cedo o governo remover essa entidade de qualquer chance de poder humilhar cada vez mais o país e os cidadãos brasileiros, melhor para o próprio governo, porque de fato temos o pior ali representado, em termos de ministérios, em termos de primeira-dama, uma combinação de incompetentes, corruptos, criminosos. É assim que eu vejo esse governo. E a gente está vendo aí os sinais. Infelizmente, os sinais agora são para o mundo todo e dentro de um fórum extremamente específico que certamente todos ali chocaram. Tinham 3 planos. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais também. Um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade, o nível de ódio dessas pessoas, que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição, do cargo ocupado. Houve um planejamento, uma tentativa de planejamento, inclusive com participação da ABIN, que monitorava os meus passos para quando houvesse necessidade de realizar essa prisão. Quando eu fiquei sabendo disso, na verdade, tirando um exagero ou outro, era algo que eu já esperava, eu não poderia esperar de golpistas criminosos que não estivessem pretendendo algo nesse sentido. Mas também, como eu disse, eu mantive a tranquilidade, eu tenho muito processo para fazer para perder tempo com isso. Administra homicídio, isso aí é uma coisa muito grave, assim. O senhor não se abalou? Mas não ocorreu, então tá tudo bem. Carla Zambelli por aqui. Eu tô vendo algumas pessoas virem perguntar, a maioria do meu público entende, né? A maioria do meu público e dos meus eleitores entende a importância da gente nem sequer contestar essa PEC 6 por 1, porque o que pode vir de calamidade econômica para o Brasil é enorme, né? A gente sabe muito bem o que pode acontecer conosco, né? Com os nossos filhos, com as pessoas que a gente ama, se a gente aprovar uma PEC que diminui a possibilidade da pessoa poder trabalhar. Então imagina o seguinte, você quer trabalhar 6 dias e folgar 1, você não vai mais poder. A PEC vai te proibir. E ela vai dar, não só para você, mas para o teu chefe, que te dá o emprego, uma possibilidade de você trabalhar, bom, eles já estão falando de 4 por 3, ou seja, trabalhar 4 dias e folgar 3. É incrível, né? Essa geração obsoleta, eles não estão acostumados a trabalhar. Eu comecei com 13 anos, até hoje não parei. Tem político que vai falar que é a favor porque tá com medo. Tá com medo da população vir contra ele. Ou porque é populista pensar assim.
Afinal de contas, muitas das pessoas que eu conheço, né, não tem noção de que deixar de trabalhar um dia, 2 por semana, vai reduzir de uma forma brusca, não só o salário geral da população, porque o empregador, ele não tem como contratar outra pessoa para trabalhar mais 4 por 3 se você trabalhar só 4 por 3. Ele não tem como pagar outro salário mínimo. Então ele vai escolher. Eu me lembro muito bem quando teve os direitos da empregada doméstica. Na nossa casa a gente tinha 2 empregadas domésticas na época. E por medo da lei, por medo de depois vir a ser contestado, porque não era uma coisa assim, a gente não sabia o tipo de regulamentação certa que teria, né? A gente pegou e mandou embora as 2. Mandamos embora, acertamos tudo que tinha para acertar e tal. E começamos a trabalhar com faxineira, uma vez por semana, né? Então, assim, a quantidade de empregada doméstica que perdeu o salário, que perdeu o emprego, que perdeu a oportunidade de trabalho, não está escrito. Essa geração não tem noção do quanto as pessoas pararam de trabalhar na época as empregadas domésticas deixaram de ter emprego nessa época. É que vocês não estão entendendo. Acho o seguinte, né? Não, vai passar a PEC, eu tenho meu emprego, vou continuar com meu emprego. Vou te dizer, as pessoas não vão ter dinheiro para pagar os salários se for outra forma de trabalho. O cálculo é bem simples. Menos hora trabalhada, menos produção, consequentemente o produto final vai subir muito. Então, além de tudo, o funcionário não vai conseguir comprar o que compra hoje, porque vai subir, vai ter muita inflação e vai diminuir o emprego, porque muita gente vai quebrar. O que vai acontecer? Achatar cada vez mais a classe média, vai ter cada vez mais só pobres ou milionários e bilionários. E claro, os amigos aí do PT, PCdoB e PSOL, que é o berço esplêndido, que obviamente eles não vivem de salário, né? Eles vivem de roubar. A maioria das pessoas mais pobres, que infelizmente não têm instrução, não entendem que vai reduzir o número de empregos disponíveis para vocês. Porque muita gente vai quebrar. Não vai ter condições de pagar mais. Né? Shopping, por exemplo, tem muita... Depois que eu trabalhei em shopping, eu trabalhava das 2 às 10, 8 horas. E trabalhava sábado e domingo. De vez em quando eu pegava uma folga. Agora, e quem trabalha, por exemplo, 6 horas por dia, né? No shopping, que trabalha de 10 às 10 da noite, tem gente que entra às 10 sai às 4, tem gente que entra às 4 sai às 10. É complicado, essas pessoas precisam do emprego. E essas pessoas não puderem trabalhar 2 dias na semana, a loja do shopping vai fechar. E vai mandar essa pessoa para a rua. E aí começa o caos econômico. Então, vocês podem, sinceramente, vocês estão a favor dessa PEC 6 por 1 aí, que é 5 por 3, 4 por 3, 5 por 2. Vocês podem ficar à vontade, pode deixar de me seguir, mas eu não vou a favor dessa PEC. Eu vou a favor de uma outra PEC, que o Marcon está começando a coletar assinaturas, que te dá mais liberdade de você negociar o que você quer com o seu empregador. Você quer trabalhar 7 por 7? Você vai. Você quer trabalhar 4 por 3? Ok. Seu salário vai ser proporcional ao 4 por 3. Frente às pessoas que trabalham mais para você do que você. Se você quiser trabalhar igual eu trabalhava, né? Então, tipo, você não queria pagar imposto pro Estado, queria o dinheiro na minha mão para eu poder ver o que eu queria fazer com o dinheiro. Por favor, acordem. Não vão pelo populismo. Vocês precisam acordar. E eu não vou puxar saco de nenhum eleitor meu, porque o meu eleitor de verdade sabe que eu sempre fui a favor de menos Estado, mais justiça e educação de verdade. Esse sempre foi meu lema desde 2018, não vou mudar. Então menos Estado, ou seja, se você quiser não pagar FGTS, não pagar imposto, não sei das quantas, não pagar os impostos todos com o seu empregador te pagando menos, então, vai lá, faz seu contrato de trabalho direto com ele, e aí você ganha full, você ganha todo o valor. Aí contribui com o que tiver que contribuir, de repente abre uma empresa, abre uma MEI. A PEC do Marcon é uma PEC que te dá essa possibilidade, que te abre essa possibilidade, e essa é a PEC que eu assinei e que eu vou lutar a favor. Essa outra, sinceramente, vai morrer assim que as pessoas começarem a acordar de que tudo vai subir, o emprego vai cair,
vai aumentar desemprego, vai aumentar a inflação, vai aumentar o preço das coisas e, ó, muitos vão ficar desempregados. A classe média vai praticamente acabar, porque todo mundo tem classe média, tem comércio, tem pequenas fábricas, etc. Vão fechar e você, trabalhador, vai ficar sem emprego. Bom, meus amigos, a minha opinião é o seguinte, essa escala 6x1 aí, eles estão querendo destruí-la, melhor, acabar com a escala 6x1, que seria aí você trabalhar 6 dias e folgar 1, querem colocar você para trabalhar 4, né, e folgar 3. Ora, e os empresários, né? Não estou falando dos multimilionários, estou falando de dono de Casas Bahia, pessoal daí para cima, não. Estou falando de dono de mercearia, dono de pequenos supermercados, donos de farmácias, donos de lojinhas de roupas e por aí vai, né? De outros comércios, donos de lanchonetes, de bares. Como que esse pessoal que tem ali, sei lá, seus 2, 3, 5, 10 funcionários, como esse pessoal vai fazer para compor os horários se passasse uma situação como essa? Como eles fariam? Porque se você tem ali sei lá, 5 funcionários, digamos que ele tenha 5 funcionários, aí ele tem ali 5 funcionários trabalhando de segunda a sexta, tá? Se você for fazer, segunda a sábado, né? Se você for fazer essa escala 4x3, o pessoal ia trabalhar segunda, terça, quarta e quinta, na sexta e sábado ia ficar sem pessoal. O que ele tem que fazer? Ele ia ter que piorar o atendimento. Por quê? Porque ele ia ter que, de duas uma, ou ele ia ter que contratar mais gente, encarecer os preços dos produtos para compensar e poder pagar o salário desses novos contratados, ou ele ia ter que piorar o atendimento. Por quê? Porque ele ia ter que reduzir a quantidade de pessoas ao mesmo tempo ali trabalhando, tá? Por exemplo, vamos dizer que seja um mini restaurante, aí, uma coisa do tipo, uma lanchonete, que tem ali seus 5 funcionários que atendem ali e tal, o pessoal do balcão ali, né? E também os garçons e tal, garçonetes. E ele tem que ter uma certa demanda ali para atender esse povo, certo? Agora, se ele diminuir a quantidade de garçonete, por exemplo, ou de garçom, vai o atendimento ficar um tanto debilitado ali, certo? Vai acabar estourando em quem? Em você. Você que de repente vai trabalhar 4x3, só que quando você for ao restaurante comer, você vai ter um atendimento piorado, tá? Ou o preço da comida vai aumentar. Das duas, uma. Isso é certeza, fato. Quando você sai do restaurante, vai para sua casa de boa, sentiu mal aí, tá algum negócio aí, pronto, precisa ir na farmácia, vai na farmácia, mesma situação. O remédio que custava ali, sei lá, R$10, vai passar a custar ali uns R$12. Eu tô falando aqui um valor que parece até que não é muita coisa. Dá para valer a pena pra gente conseguir, não, mas isso foi em todo lugar, não é só na farmácia, no restaurante. No supermercado vai ser a mesma coisa, você vai ali comprar um pãozinho na padaria, vai ser a mesma coisa, e tudo vai ter um aumento. Então, ou vai aumentar o preço, ou seja, o seu poder de compra vai reduzir com essa proposta, ou o atendimento vai ficar péssimo. O atendimento que já não costuma ser lá dos melhores, né? A gente sabe como é que funciona no Brasil. O atendimento já não é dos melhores. Então, essa é a minha opinião. Então, eu sou contra o fim da escala 6x1 nos modos que eles querem. Eu sou pró a escala que, inclusive, a direita está propondo aí, que é uma escala meio que para, digamos, copiar o formato usado lá nos Estados Unidos da América e grande parte da Europa, que é você trabalhar por horas. Né? Praticamente, aquela reforma do Temer, aquela trabalhista, ela praticamente aproximou, digamos, desse ideal, né? Tirou muitas amarras lá, mas ainda não está ideal. E a CLT ainda existe, né? Se a CLT existir, é o fim do Brasil, né? Talvez ela possa até continuar existindo ali, tal, para algumas funções, alguns cargos, mas alguma coisa tem que ser feita, um ajuste tem que ser feito. E, inclusive, nessa reforma trabalhista do Temer já foi feito esse ajuste, né? Me lembro que eu fui chamado uma vez para trabalhar, até por causa dessa questão aí da carteira, dessa reforma trabalhista aí e tudo mais, que poderia ser pago ali por horas, coisa assim. Parece que já até há algo nesse sentido, mas tem que ser reforçado e tem que ser ampliado isso aí, tá? De maneira que você trabalha, por exemplo, nos Estados Unidos, você trabalha 8 horas, você tira uns $2.000 por mês, em média, porque é pago por hora. Então você recebe no final da semana, a maioria das vezes. Em alguns casos, a cada 15 dias, tá? Em alguns casos é quinzenal, mas geralmente é semanal o pagamento. Então você trabalha ali tantas horas por dia e no final de semana, soma as horas, você recebe aquelas horas ali, tá? Inclusive o pessoal gosta mais assim porque toda semana o cara tem dinheiro, tá? Toda semana o cara tem dinheiro. E fica muito mais fácil até dele poder estar ali fazendo suas compras, tendo suas contas, comprando suas coisas, do que esperar um mês inteiro, de repente dá um ruim aí, ele tem que torrar o dinheiro, daqui a pouco ele não tem dinheiro boa parte do mês, tem que ficar esperando, tem que pegar dinheiro emprestado, e se o cara todo mês e toda semana ele recebe, ele tem um pouco mais de controle, na minha opinião. Inclusive, para você ir ao mercado, é melhor ir semanalmente do que ir mensalmente. Mas essa é uma discussão econômica que a gente poderia ter depois sobre compras e sobre economia, sobre investimentos.
talvez até em um outro canal, ou nesse mesmo aqui, quem sabe. Se você gostaria que eu falasse um pouco mais sobre essa questão, aí você poderia deixar no comentário aqui além da sua opinião sobre a PEC do fim da escala 6x1, também essa questão aí de como comprar mais barato no supermercado, que eu poderia fazer um vídeo te dando umas dicas sobre isso aí, tá? Eu tenho meus truques para comprar mais barato no supermercado, e não é nada mirabolante não, tá? É só usar a cuca que você consegue coisas absurdas. Em vez de gastar, sei lá, R$100, você conseguiria gastar uns 70, por exemplo. Ficou curioso agora, hein? Vai até comentar aqui. Eu quero saber como é que economiza no supermercado. Então comenta aí. Vejo você no próximo vídeo aí. É treta, meu. Somente a minha opinião.